corações mais informações que engrandecem a nossa alma. Que assim seja. O autoconhecimento nos momentos difíceis. Aqui tá ligado, né? Já foi. Bom, qual a importância? Qual a importância desse tema para a gente? Primeiro, pensar o que é um momento difícil e por que a gente passa por momentos difíceis, né? Esse é um tema muito rico, mas a gente não pode perder de vista que nós estamos dentro de uma casa espírita. E por estarmos em uma casa espírita, em uma doutrinária espírita, a gente vai falar aqui de espiritualidade também. A gente vai trazer as diretrizes da nossa religião espírita. Então, como o espiritismo vê o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, e como que isso se aplica nos momentos difíceis, porque a gente não está ainda em um plano perfeito. A gente está em um planeta de provas e expiações. Já nos disse Jesus, no mundo tereis aflições. Né? Ele já sabia disso. A gente ainda convive com a maioria das pessoas que, infelizmente, ainda não estão comprometidas com o bem. E essa é a diferença de um planeta de provas e expiações e um planeta já regenerado ou os planetas mais evoluídos. É que a maioria das pessoas lá já estão comprometidas com o bem. Aqui ainda estamos caminhando para isso. Então aqui ainda encontramos muitas pessoas que estão comprometidas com o mal. E muitas vezes até nós também, né? Nos rendemos a uma escolha equivocada, vamos falar assim, muitas vezes. E prejudicamos aos outros, quando não a nós mesmos, na maioria das vezes também. Então, o que fazer diante de um momento difícil? Como que a gente enfrenta um momento difícil? Primeiro, fazer uma autoanálise. O medo, ele existe em tudo em que não há conhecimento. O medo é uma emoção que está profundamente ligada ao conhecimento. Quando a gente começa a identificar, examinar e conhecer aquele objeto que está sendo alvo do nosso medo, esse medo começa a se dissipar, começa a diminuir. E o mesmo acontece com as situações difíceis. A situação ela é difícil porque nós ainda não sabemos a forma de resolver. A partir do momento em que a gente já encontra as ferramentas necessárias para resolver aquele problema, aquilo passa a exercer menos influência negativa sobre nós. Então, a primeira coisa para a gente fazer é um momento de pausa, em que a gente não se desespera, não se desesperar diante de uma situação difícil. Primeiro, parar e examinar o que é que está acontecendo aqui, quais são os recursos que eu tenho para resolver esse problema e o que está me faltando para resolver esse problema. Porque na hora dessa autoanálise a gente vai parar para pensar, que pena que eu não fui corajosa para fazer uma escolha difícil que me faria hoje ter uma ferramenta indispensável para resolver esse problema na minha vida. Que pena que na hora que surgiu aquela dificuldade lá no meu passado, eu não enfrentei. E hoje não tenho uma ferramenta necessária para enfrentar essa situação. Ou a gente vai fazer uma autoanálise e vai olhar para dentro e identificar assim, opa, eu caminhei bastante, eu fiz escolhas difíceis, eu fui corajosa, eu tenho muitas coisas aqui para resolver esse problema, então eu não vou me desesperar. Essa autoanálise é muito importante. É o momento da gente olhar para dentro, né? E o que foi que disse Jesus a Paulo? Ele disse o seguinte, Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. O que são os aguilhões? Não sei se todos sabem o que é um aguilhão, até porque tem criança aqui. Sabe aquelas esporas que ficam atrás do calçado do cavaleiro? E aí ele dá um coice assim na barriguinha do cavalo para ele caminhar, para ele ir para frente. Aquilo é um aguilhão. Aí o cavaleiro faz assim na barriga do cavalo, o cavalo dá um pulo para frente e caminha.
Este aguilhão foi que Jesus disse para que a gente não lute contra os momentos difíceis da vida. Para que a gente tenha coragem de mergulhar na dor que é educativa. A gente acabou de fazer a oração do Pai Nosso. E na oração a gente diz que seja feita a tua vontade, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas a gente muitas vezes, diante da dor, do sofrimento, dos momentos difíceis, a gente reza errado. Aí a gente pede assim, Senhor, afaste de mim esse sofrimento. Senhor, me livre desta situação difícil, quando o correto é a gente orar pedindo, Senhor, me dê luz, Senhor, me ajude a passar por esse momento, esteja do meu lado, me entregue ferramentas, me mostre qual a forma de superar esse desafio contigo, do meu lado. Não é para fugir da dor, não é para pedir para que ele tire a dor da nossa vida, nem os momentos difíceis. É para pedir que ele enfrente conosco. É para pedir ferramentas para passar e evoluir. Porque essa é a função de um momento difícil em nossa vida. Ser educativa. E a gente precisa ter coragem para enfrentar os desafios e caminhar. Bom, e o que nós temos para superar desafios? Nós temos recursos. Temos recursos internos que estão aqui dentro de nós, e aí cada um tem os seus recursos, e temos também recursos externos. O que são recursos externos? São as coisas que estão dispostas na nossa vida, que também são individuais para cada um. É a família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, as amizades que eu tenho, os suportes, né? A rede de apoio que eu tenho. É este lugar, são as casas de religião com as quais a gente sustenta a nossa fé. A fé não precisa ser isolada, a gente não precisa praticar a nossa fé sozinha. Quando a gente vem aqui e a gente dá a mão um para o outro, a nossa fé aumenta e a nossa coragem de caminhar também aumenta. Então, isso é recurso externo e muitas vezes a gente não usa e está à disposição para usar. A casa está aqui aberta o tempo inteiro e a gente deveria, inclusive, vir mais, trabalhar mais. E os recursos internos? O que são recursos internos? Veja, agora a gente precisa falar sobre o que nós somos. O que nós somos? Acho que na hora dos desafios a gente esquece que é espírito. A gente é espírito. E como espírito, nós somos filhos de Deus, dotados da capacidade de amar, imortais, inteligentes, co-criadores. A gente pode criar coisas. A gente tem habilidades das quais a gente nem conhece. Então, a gente acha que somos, a gente pensa que somos, nós pensamos que somos pequenitos diante de um desafio, mas na verdade a gente esquece que a gente é muito grande, é imenso. E um espírito é dotado de quê? Potencial divino. Potencial divino. E veja que esse potencial divino é a centelha divina que há em nós. Quando nós fomos criados por Deus, cada um de nós recebeu a identidade dele, o DNA de Deus. A gente tem aqui, correndo aqui em nossas veias, o DNA do nosso pai e da nossa mãe, que nos dá características. E o DNA de Deus, do meu pai, o que ele transferiu para mim? Ele transferiu todos os potenciais, todas as qualidades que ele tem em uma centelha. Acontece que estes potenciais são só potenciais. Não é a qualidade madura. E aí depende de nós fazer com que este potencial aconteça. É como se fosse uma semente da mangueira e uma mangueira. A semente da mangueira é a mangueira? Não é a mangueira. A semente da mangueira é a semente da mangueira. A mangueira é uma árvore gigante, né? Mas para que uma semente se transforme em uma árvore, a gente precisa trabalhar, cultivar, laborar, esperar.
um processo. É um processo. Então, a centelha divina em nós é o potencial de todas as qualidades divinas. Está aqui dentro de nós, como se fosse uma mala de ferramentas. Está aqui. Nós precisamos desenvolver. Mas, quando chega o sofrimento, se a gente pede, afaste de mim, Senhor, esse sofrimento, o que a gente faz? Perde a oportunidade de desenvolver uma dessas características. Exemplo, resiliência. Exemplo, paciência. Exemplo, inteligência. Várias características são desenvolvidas diante dos desafios. Porque o que é um desafio? É um incômodo. Incômodo. E o que é um incômodo? Quando chega o incômodo, aperta aqui, a gente faz o quê? A gente vem para cá. Aí o incômodo vem para cá, a gente vai para cá. O incômodo vem daqui, a gente se mexe. Diante dos incômodos, a gente se movimenta, procurando saídas, procurando soluções. E aí o que é que chega? Descobertas. Novas descobertas. Porque quando eu me movo para procurar algo, eu encontro várias coisas. E é assim que a gente descobre o que tem dentro da gente que estava aqui para se desenvolver, se desenvolvendo, e que cada vez mais em que aparecem desafios, eu vou passando por eles, às vezes com menos dificuldades. É assim que a gente desenvolve essas características, mas a gente não pode negligenciar o trabalho, porque nós podemos estacionar. Porque se a gente não se incomodar, e este é o privilégio do incômodo, benditos sejam os incomodados. Porque quem não se incomoda sofre do comodismo. E o comodismo é muito maléfico, muito. Porque o comodismo faz com que a gente estacione em todas as nossas características, principalmente de amorosidade e inteligência. Principalmente. Então, não sejamos incomodados, né? Que a gente não se acomode. E o que são momentos difíceis? Perdas, mudanças inesperadas, situações que acontecem em nossa vida, né? Conflitos, fracassos, inseguranças. Mas não passamos igual pela mesma situação, cada pessoa passa pela situação de uma forma diferente. Alguns demonstram mais medo, mais resiliência, mais paciência. Por quê? Porque ao longo da nossa vida a gente fez escolhas diferentes. Mas a minha vida é quando? É quando eu nasci até agora? Não, não. Inclusive, quantas vidas a gente já teve? Uma vida só. Nós temos uma única vida que começou no dia que Deus nos criou e de lá para cá nós nunca morremos. Nunca morremos. Então nós temos uma única vida. Reencarnações. Quantas reencarnações? Eu não faço ideia. Não faço ideia de quantas reencarnações nós já tivemos. Mas vida é uma só. Portanto, se eu já vivi muitas reencarnações, quanto de experiência que eu não tenho? Muita. Eu não lembro. Nós não lembramos. Graças a Deus. Entretanto, os aprendizados são do espírito. Porque na hora que o corpo aqui, matéria, morre, o aprendizado morre junto? Não. O aprendizado é do espírito. Então esse espírito que caminha de reencarnação em reencarnação leva todo o seu aprendizado. Sempre. Ou seja, eu sou o resultado das escolhas que eu fiz em todas as minhas reencarnações. E quanto mais escolhas corajosas e corretas eu fizer, melhor eu vou ser agora. Melhor eu vou estar no presente. Por isso que a gente olha para pessoas que passam, às vezes, pela mesma situação e têm reações completamente diferentes.
Isso mostra o quanto cada pessoa caminhou e escolheu caminhos mais educativos. Nós esquecemos, né, que somos espírito e como espíritos, filhos de Deus, somos amados por muitos, co-criadores em plano maior e imortais. Aqui tem uma parte importante que a gente também esquece, que nós somos muito amados, muito amados. Acabei de falar aqui que nós já tivemos várias reencarnações. Se nós já tivemos várias reencarnações, quantas mães nós tivemos? Quantos pais nós já tivemos? Quantas pessoas que nos amaram profundamente em várias reencarnações? Milhares, um monte de gente. Então, por que achar que a gente está só? Olha o amor de pais por filhos. Eu não tenho uma mãe só que está reencarnada aqui agora. Eu tenho um bocado. Várias mulheres já me deram a vida em outras reencarnações e me amaram profundamente. Você acha mesmo que hoje, se eu passar por uma situação difícil, esse mundo de espíritos femininos que já me pariram em alguma reencarnação não vai vir aqui me buscar, me procurar, dizer: minha filha amada, que viveu comigo, eu vou te ajudar a passar por isso. Todos nós aqui temos uma família espiritual enorme, gigante, do tamanho da quantidade de reencarnações que a gente já teve. E a gente esquece que nós temos todo esse suporte, porque na hora da dor, a gente só olha para a dor. E dói muito, eu sei. Também passo por isso, né? Graças a Deus, estou aqui vivendo. Bom, ferramentas para fortalecer o nosso autoconhecimento. Por quê? O autoconhecimento é aprendido. A gente aprende a fazer isso, né? Não é só uma decisão. É um esforço. É um esforço. Então, uma das ferramentas é essa autorreflexão. E o que é a autorreflexão? Investigar. Investigar a mim, investigar o outro, investigar a situação. Então eu paro e começo a fazer perguntas reflexivas, investigativas, para entender melhor o que está acontecendo, né? Outra coisa que nos ajuda, um diário emocional. E quem disse isso não é a gente, é Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho que falou que ele próprio, todas as noites, ao dormir, fazia o seu diário das emoções. O diário do que ele aprendeu, do que ele viveu e de como foi aquele dia, do quanto e como ele pode se tornar melhor no dia seguinte e não repetir os erros do dia de hoje. Isso fazia Santo Agostinho. E escrever faz com que a gente traga mais clareza para a nossa mente. Respiração e presença é um exercício do estar aqui. As emoções. O que são as emoções? As emoções são como ondas. Ondas que chegam forte em nós, às vezes forte, às vezes leve, como uma marolinha, às vezes forte como uma onda grande, nos balança, né? Mas fato é que nós não somos as emoções. Eu sou Astro. Vocês são vocês. Emoção é a emoção. Exemplo, a tristeza é uma emoção. É uma emoção. Eu posso dizer que eu sou triste? Não. Eu não sou a emoção. Eu posso sentir a emoção. Mas a emoção passa por mim, ela caminha, ela vai. A emoção não sou eu. Eu posso dizer que eu sou alegre? Não. A alegria não sou eu.
Eu posso dizer que diante de situações eu fico alegre. Diante de situações eu fico triste. E a emoção é como uma onda que passa por nós e a gente continua sendo o que nós somos. Então nós não somos tristes o tempo inteiro. Nós não somos alegres o tempo inteiro. Nós sentimos todas essas emoções. E por que eu estou falando isso? Porque quando uma emoção se torna presente o tempo inteiro, de forma repetida, aí a gente acha que a gente é a emoção. E aí a nossa mente na tristeza pode nos levar para o passado ou para o futuro. E aí, quando a gente se fixa fora do presente, ou no passado, ou no futuro, nós não estamos aqui. E a nossa vida só está no presente. A nossa vida não está no passado, nem no futuro, e eu não posso resolver meus problemas lá e nem lá. Eu só posso resolvê-los aqui. A saída está no presente. Então, por isso a necessidade de que a gente encontre ferramentas para ficar no presente. A respiração é uma das ferramentas. Uma técnica que a gente usa com as crianças e que serve para adultos. Graças a Deus a gente usa tudo de criança para adulto, que é mais fácil. É usar a técnica da velinha, da vela e da flor. Da vela e da flor. A gente pega e imagina uma vela na mão, a vela acesa, e assopra a vela. Assopra a vela, forte para apagar. E depois uma florzinha na outra mão e respira a vela. Então, sopra a velinha e cheira a florzinha. E a gente vai fazendo isso, inspirando e respirando o tempo inteiro, até se acalmar, até levar oxigênio suficiente para o nosso cérebro. Quanto mais oxigênio o nosso cérebro receber, mais a gente vai ficar calmo para conseguir analisar a situação. Autocompaixão. Autocompaixão é a gente olhar para nós como se fosse aquele amigo que está contando um problema para a gente, né? Porque chega um amigo para contar os seus desafios e a gente é amoroso, a gente é compreensivo, a gente sabe dar os conselhos, a gente compreende por que ele está tomando aquele caminho mais difícil, né? A gente está cheio de sugestões e amor. Mas quando o problema é conosco, aí somos os carrascos de nós mesmos. Não há compreensão, não há paciência, não há amor conosco. Então, o movimento da autocompaixão, ele saneia o nosso íntimo, porque nos dá a frequência vibratória do amor para nós mesmos. Inclusive, se a vida não me der, eu me dou. Eu me basto. Eu me dou amor. Se eu estiver diante de situações e problemas que desafiem a amorosidade diante de mim, eu me amo. Eu vou me dar a autocompaixão que eu preciso. Então, nós precisamos aprender a se regular emocionalmente. E como que a gente aprende a se regular emocionalmente? Dando-nos amor, dando-nos compaixão, dando-nos tudo que a gente precisa, que outras pessoas nos entreguem, mas quem tem que entregar somos nós, porque isso é autonomia emocional. E é assim que a gente evolui. Mudança de perspectiva é uma das ferramentas para fortalecer o nosso autoconhecimento, porque o pensamento fixo, a ideia fixa, cristalizada, não evolui. Porque se a gente pensar que não somos capazes de enxergar algo para além do que está posto, como que a gente vai encontrar saídas? Se a saída é justamente você trabalhar e buscar, caminhar atrás de encontrar novos caminhos. Ideias fixas não nos levam a novos lugares. Então a gente tem que ter a disponibilidade para romper
com as nossas expectativas. Significa dizer, eu criei uma expectativa, eu fiz um plano de ação, eu confio até no meu plano de ação, mas não deu certo. O que eu vou fazer? Vou paralisar? Ou eu vou alinhar a minha expectativa com a realidade de que não foi possível acontecer, mesmo eu fazendo o meu máximo, e entrar no plano real do que está acontecendo, que é mudar a minha perspectiva. E quando eu faço isso, o que é que acontece comigo? Eu venho para o presente. Eu quebro a minha expectativa que estava lá em cima, que já foi frustrada, reconheço que eu tive a minha expectativa frustrada e venho para a realidade do presente. Nós só estamos seguros, nós só conseguimos nos sentir seguros se nós estivermos diante da consciência do presente. Dentro da ilusão, da expectativa que a gente não consegue romper, na ilusão dessa perspectiva que acabou e a gente não consegue se livrar deste sonho que está lá na ilusão. Na ilusão, nós nos sentimos inseguros. A segurança só está dentro da realidade. E a gente precisa se livrar das ilusões. Bom, e qual é a abordagem espírita para a gente enfrentar os momentos de desafios? Primeiro, confiar em Deus. A gente falou isso, não foi? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, Deus, era repousar. A minha vontade era não passar por alguns problemas. Mas Deus não está comprometido com o meu conforto, nem com o seu. Deus não está comprometido com o nosso conforto. Deus está comprometido com a nossa evolução. Deus está comprometido com a nossa educação e não com o nosso conforto. E diante dos desafios, é desconfortável. Só que justamente porque é desconfortável é que ele está presente. Ele está presente nos momentos educativos. Então, ele está presente nesses momentos difíceis. É aí que ele está, conosco. Propósito no sofrimento. A abordagem espírita também diz isso. Propósito, a gente está falando isso aqui o tempo inteiro. Por quê? Deus castiga? Não. Deus não castiga, até porque se eu achasse que ele castiga, ele não seria perfeito. Deus é perfeito. Então, o que é o sofrimento? É um meio para que a gente alcance a evolução espiritual, educação. Então, tudo é forma de nos lapidar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos dar lições. Então, é importante que a gente encontre sempre propósito no sofrimento e não rejeite o sofrimento. Eu não mereço, Senhor, estar passando por isso. Será que você sabe se merece ou não merece? Né? Eu mesma já me perguntei, mas Jesus, eu sou uma trabalhadora do Senhor, das fileiras do Cristo. Eu vou para o centro 500 vezes na semana. Aí depois ouvi, né, a voz da consciência. Eu não sei quem estava comigo falando. Minha filha, você sabe o que você é agora, né? Você está dizendo que você é isso agora. E nas outras reencarnações, você fez o quê? Eu falei assim, eita, não sei. Não sei. Então, quando a gente olha para nós, a gente só está vendo agora. A gente não sabe por que a gente está passando por essas dores. Olha quantas encarnações nós tivemos, quantas escolhas equivocadas nós já tivemos e a gente não lembra. Quantas pessoas a gente já prejudicou e a gente não lembra, né? Prece. A oração é constante, né? E esse apoio, que a gente inclusive falou aqui no início. Fazer a prece é a gente estar em contato com Deus, em contato com a espiritualidade,
se alimentando dessa energia, saneando a nossa vibração, mas a gente também faz isso não só quando a gente está isolado em nosso quarto fazendo a nossa oração, mas aqui em conjunto, porque diante da comunidade a gente se fortalece. Então, experienciar a fé através da comunidade, como nós fazemos aqui, é um ato profundo que alimenta a nossa evolução, porque a gente encontra recursos externos poderosíssimos, né, para isso. Outra abordagem é amar e perdoar. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Ninguém aqui vive sozinho, né? A gente até para nascer precisou de alguém. E então, se nós vivemos em comunidade, todas as nossas relações, elas são, no mínimo, entre duas pessoas, fato é que para nos relacionarmos com qualquer pessoa, a gente vai ter que amar e perdoar. Não existe relacionamento humano que não precise passar pela limpeza do perdão e do amor. As relações se curam e se saneiam através do perdão e do amor. Ah, eu quero me relacionar com fulano, mas eu não quero amar e nem perdoar. Tá bom, por enquanto. Em outro momento você vai ter que fazer isso. Eu não consigo ainda perdoar. Tudo bem, vamos aguardar. Para que, lembra que as ferramentas, que a gente encontre ferramentas, vamos aguardar. Outras situações vão chegar na sua vida, vão fortalecer os seus recursos internos e um dia você vai conseguir olhar para aquela pessoa e dizer, agora eu já consigo. Tudo bem? Deus não tem pressa porque ele é imortal e eu também. Então, qual é a pressa? A pressa é nossa, é a gente que fica botando pressa na gente. Mas a espiritualidade não tem pressa na nossa evolução. Eles sabem que nós vamos evoluir de qualquer modo. E por fim, perseverar. Perseverar. O que é perseverar? Porque essa é uma palavra forte, mas é uma palavra que poucas vezes a gente esmiuça ela. Perseverar é permanecer com paciência, confiança e ação. Perseverar é 3 coisas: paciência, confiança e ação. Ação. Perseverar não é esperar. Perseverar não é crer. Perseverar também não é agir de qualquer jeito. Perseverar é tudo isso. É agir com constância, com compromisso, mas também com confiança e com paciência. Aí você está perseverando. E a gente tem que perseverar em quê? Em tudo, em absolutamente tudo na vida. Mas, tudo bem que a gente não consiga fazer tudo ao mesmo tempo, né? São muitos desafios. E a gente tem, como a gente já sabe, toda a imortalidade aí, a eternidade. Eu não preciso vencer todos os meus desafios nesta reencarnação. Eu não vou conseguir. E nem tenho esse propósito. Porque eu não tenho estrutura para passar por algumas dores. Não tenho, não. Então, até isso, Deus nos dá conforme eu tenho a condição de passar. Nós somos espíritos, não é? Então, viemos aqui de forma planejada. Fizemos um plano reencarnatório para estar aqui. E o que é um planejamento reencarnatório? É
uma ideia base das maiores possibilidades da gente atingir a educação. O planejamento reencarnatório não é eu vou casar com fulano. Não é assim que está lá não, gente. O que está lá é o casamento pode ser uma via educativa. Bacana. Mas se não for com esse, pode ser com outro. E se não for o casamento, pode ser um trabalho? E se não for, pode ser outras coisas. Aí a vida nos tira pessoas e a gente pensa, mas o meu planejamento reencarnatório, o nome de fulano não está descrito lá, que era para minha evolução? Quem disse isso? Quem disse isso? Ah, e se o fulano usa o livre-arbítrio dele para sair da minha vida, como é que fica o meu planejamento reencarnatório? Não, meu bem, não. Não é assim, não. Quando uma pessoa decidir sair da sua vida, deixe. Porque não é assim que se escreve os planos reencarnatórios. As pessoas têm livre-arbítrio e nós estamos sujeitos ao livre-arbítrio de todo mundo. De todo mundo. Então... Estava falando sobre isso agora, né? Estava falando, né? Exatamente. E Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E se ele é o exemplo para que eu continue, é nele que eu tenho que olhar. É para ele que eu tenho que ver. Como foi que ele venceu? Como foi que ele passou pelos desafios? Foi com oração? Foi com coragem? Foi com comunidade? Porque ele juntou um bocado de gente em torno dele? Ele não fez nada sozinho? Foi buscando o Deus o tempo inteiro? Foi não fugindo dos desafios? Foi perdoando, amando? Então, tudo que a gente disse aqui, ele fez. Jesus fez tudo isso. Então, se nós quisermos saber como enfrentar os desafios para avançar na nossa evolução, olha para ele. É Jesus, com a experiência dele, que nos mostra como caminhar. Então, a mensagem de hoje é essa, que seja ele, Jesus, o nosso caminho, porque ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Que assim seja para sempre.